seria a reforma do ministério ordenado na teologia. Primeiro, sublinhar que, se nos fazemos responsabilidade, haveria que distinguir o desempenho concreto do ministério e a conceptualização vigente. Muitos presbíteros se atendem ao que ensinaram no seminário de uma maneira como un encargo recibido sin mayor reflexión. E pratica o que recebeu sem maior reflexão. Mas não poucos presbíteros quase se podem dizer que evitam intuitivamente a conceptualização oficial e atendem ao desempenho. Um desempenho desde o mais genuíno de si, sobretudo desde sua relação com Jesus. Um desempenho constante, discernido e sentido como fecunda. E aí quer dizer que, pelo geral, é um desempenho não questionado pela hierarquia, senão, pelo contrário, apreciado por esta. Estes evitam discutir a conceptualização porque parece para eles que não há elasticidade para fazê-lo. Simplesmente vão vivendo o ministério com a maior fidelidade e plenitude possível. Aí quer dizer que a fidelidade é o que o desempenho revela como mais genuíno. Insisto que desde saber consagrados e enviados por Jesus em sua igreja e ao mundo, e, consequentemente, desde a contemplação dos evangelhos. Não fidelidade a nenhuma definição previamente sacralizada. Com isso, estamos dizendo que há um acordo suficientemente generalizado em como vive o presbiterado, os que praticam, não restringindo a uma prática protocolizada, senão com uma interação muito fluida com os fiéis, para fazer eficiente e fecunda o que tradicionalmente se chama de cura de almas. Isto, se o entendemos como um encargo de Jesus de Nazaré, exercido de uma maneira integral, é o que desde o Evangelho se aprecia como conteúdo próprio do ministério. Por isso, os que o praticam mais humana e transcendentemente com toda a propriedade, curas. Podem ser chamados, está falhando, a curas. E a verdade é que são. Aí pensamos, tem que orientar-se na reforma. O trânsito é de sacerdote, no sentido convencional da religião, a curas. Estamos de acordo que tem que ser posta muito a relevo a sinodalidade, para que o ministério seja realmente cristão, e não degenere no cuidado solícito que uns padres têm dos seus filhos pequenos. Uma relação assimétrica, onde que seja cálida e busca sinceramente o bem deles. Este desempenho não seria cristão, ainda que há que dizer que assim se ha tematizado e assim há vivindo alguns poucos com a melhor boa vontade, identificados pelo papel presbiterial, entendendo que os cristãos são aqueles aos que servem. Mas há que dizer que hoje, ainda que convenha tematizar a sinodalidade para praticar mais conscientemente, os tenidos como melhores curas já praticam instintivamente, porque se deixam levar pelo Espírito de Jesus de Nazaré. E por isso, ante tudo, são irmãos que não são padres, e assim são tidos com todos. E por isso, conscientes de que estão no caminho, vão se fazendo cristãos com os demais cristãos. Essa é a sua tarefa mais elementar, e no sínodo dela é onde realiza o ministério. Achamos que há muito que explicitar e sistematizar nessa prática, para cultivar mais conscientemente o ministério. Mas também acreditamos que, se partimos da prática dos que têm como melhores curas, não temos que falar de repensar a fundo o ministério, senão de tematizar o que a prática já se pratica, ainda que seja minoritário, para pôr em relevo, fundamentar e, se é do caso, completá-lo. Ainda que não se seja chegado o tempo de fazê-lo
como paz e sem preconceitos sacralizados, nem discussões desqualificadoras. Vamos explicitar mais esse desempenho. A base é sentir, ante todo, pacientes pastorais, não agentes pastorais. Pessoas necessitadas e reativar cada dia mais a relação filial com Deus, discipular a fraterna com Jesus, a fraterna com os demais. Pessoas necessitadas de unificar em torno dessas relações, que se sabem necessitadas de ser ajudadas, que se sabem inacabadas, sempre em caminho. Desde essa consciência de não estar feita, senão em caminho, e mais concretamente de sua fragilidade, dando a sua pobreza como exercício da fraternidade. Se não se dá essa base, todo o que diremos tem outro sentido de que nós lidamos. Desde essa base, que é a expressão da sinodalidade, ante tudo, acompanha outros que vão também nesse caminho discipular. Insisto, não estão frente a eles como os maestros, senão junto a junto com eles, como companheiros de caminho. Por isso os acompanham, dando de sua pobreza e também recebendo com agradecimento. Os acompanha ajudando a discernir o passo de Deus pela sua vida, para que deixe levar pelo Espírito, dando sua vida pessoal como sua participação da missão de Jesus de Nazaré. Nos acompanha ajudando a constituir-se como comunidades cristãs. Essa constituição passa, ante tudo, pela leitura orante comunitária dos evangelhos. A ajuda consiste em dar para que cada um possa trasladar seu espaço e ao tempo onde se desenvolve a cena, para contemplar como se estivesse presente. E aí, como verdadeiros discípulos, ver, escutar e apalpar a Jesus. E quando é contemplado, ajudar o silêncio, para escutar o que o Senhor tem estado querendo dizer. Para o nosso hoje, enquanto contemplava a ceia. Nos acompanha, presidindo a celebração comunitária da ceia do Senhor, para que nos abramos todos a recebê-lo, a dar lugar a nós mesmos, de maneira que, vivendo dele, façamos o mesmo que ele, o entregamos aos demais, convertindo na vida de nossa vida. Também para coordenar as respostas dos que se animam a manifestar o que o Senhor lhes dá, os dizem e lhes pedem. E como algo importante para que a comunidade tome consciência de que Jesus, dentro de todos os que se converte em corpo de Cristo, e que, portanto, temos que fazer o possível, porque essa presença compartilhada leva a voz cantante das nossas relações. E o transparentemos também quando estemos com os demais. Isso implica que a ceia do Senhor não é algo absolutamente protocolizado, senão que, seguindo o cânon, quer dizer, cada parte com sua ordem de correlação, possa dar-se lugar ao que acontece em cada ceia. Também forma parte do ministério a conversa personalizada, para que as pessoas vão enquadrando-se com sua condição de discípulos enviados, processando superadamente o que lhes trai ou que se opõe. Dentro dessa relação, é muito pertinente o sacramento da conciliação. Também são muito convenientes os encontros de fim de semana para processar tópicos que vão saindo e que é pertinente tematizá-los e discerni-los. Esses encontros compreendem conversas, encontros por grupos e plenária, para que as pessoas processem o dado e se alimentem mutuamente. O mesmo retiro e exercícios espirituais para nos centrar mais todos no caminho. Agora bem, o problema de fundo é que o documento de liturgia é o único que nos repensou a fundo o concílio, o único que admitiu o documento de base. E, por isso, o primeiro que se aprovou ao fim da segunda sessão, junto com os meios de comunicação. Como se explica essa aprovação tão massiva e rápida? Se deu um verdadeiro discernimento? Nós sustentamos que não se deu. A explicação resulta óbvia
para os que vivíamos o cristianismo antes do concílio. Está na reforma litúrgica, que por esses anos estava alcançando a todos os cantos da igreja, e que, ao respeito do que se havia vivido antes, era um avanço para considerar que não se reparou que tinha que realmente heterogêneo respeito à proposta de Jesus. De estar em missa fazendo devoções porque não se entendia nada. Nem sequer comungava na missa. Só se atendia quando sonhava a campana e o padre levantava a hóstia e todos dizíamos, Senhor meu, Deus meu, e volvíamos às devoções. Passar desse modo de vivê-la e segui-la pelo missal bilíngue e participassem dela, ademais das explicações, dos cantos, da comunhão e, progressivamente, a tradução às línguas de cada região, era um passo tão consolidador para os fiéis e, portanto, também para os párocos solícitos, que ao que se aspirava é a que o concílio desse carta à cidadania na igreja. O heterogêneo, que não se viu como tal por razão já dita, foi que a base da reforma era a religião mistérica e sua relação com a divindade através de rituais, precedidos por iniciação, nos que iniciado era possuidor da divindade, de tal maneira que a pessoa vivia adiante como essa divindade. Essa relação se dava no cristianismo, nos rituais de batismo, que consagra o fiel como Jesus Cristo, e a Eucaristia, que renova inteiramente o sacrifício de Cristo. Participamos misticamente, cujo fruto recebemos. O heterogêneo dessa concepção a respeito do cristianismo está em que a entrega absoluta e condicional de Deus a nossos se dá na encarnação de seu Filho, que não consiste em só um de nós, senão especificamente nosso irmão. A encarnação não é nenhum ritual, senão a entrada do Filho de Deus em nossa história para salvá-la desde dentro, por sua solidariedade que se vai exercendo na vida. A evidência dessa fraternidade condicional está no batismo, que era um ritual, mas não iniciático, senão simbólico. O ritual ajudava a sua adequação e sua publicidade, mas, no fundo, tudo dependia do grau com que o batizado deixara a sua vida e se entregasse a viver como Deus queria. Pois bem, quando tocou a Jesus, ele confessou os pecados em primeira pessoa do plural, com mais dor que todos os penitentes juntos da história, porque no centro do seu coração estava o seu Pai, e nele também estava todos, que não fazemos o que quer o seu Pai. Jesus tinha um coração destroçado. Como se vê, não é nenhuma eficiência mistérica, senão eficiência de sua solidariedade absoluta. Essa foi a que exercitou sistematicamente ao longo da sua missão, que culminou na cruz. A cruz também não foi um ritual, foi por uma parte o ato mais inumano da história, de que o quitaram do meio do porquê. Sendo eles os líderes institucionais, se levou o povo atrás de si. Como observou certamente Pilato, se havia entregado por inveja. No sacrifício de Jesus só há o mal. É uma blasfêmia pensar que, no fundo, era um padre e que havia querido que os sacrificassem. Como disse Jesus, do cálculo do dono da vinha, ao enviar o seu filho, a meu filho respeitarão. O que, no entanto, foi do mais sublime da história foi o modo como Jesus viveu sua paixão e morte, colocando-se nas mãos de seu Pai quando sentia seu abandono e morrendo assim de fé, culminando sua condição de filho e levando-nos a todos em seu coração e pedindo perdão pelos que o haviam condenado e o estavam torturando, culminando assim sua condição de irmão. Foi realmente sublime que se consumara quando se consumia a tortura mais cruel. Venceu ao mal com a força do bem. Jesus se realizou como filho e irmão na vida histórica, aberta ao bem e ao mal,
não em rituais, na vida. Seu segmento se realiza, pois, na vida. E na vida se participa de sua missão. E para isso está o ministério. Na vida temos que viver como filhos de Deus, e o filho e como irmãos, e no irmão universal. E nela temos que semear a fraternidade de filhos e filhas de Deus. Assim, se queremos continuar com a missão de Jesus, que é o próprio do ministério, temos que fazer na vida, para nos habilitar o Pai e nos entregar o seu espírito de filho e de irmãos. Agora bem, os seres humanos somos animais simbólicos. Por Jesus, na vida, colocou muitos símbolos, desde levantar os olhos ao céu para manifestar a relação com seu Pai, até elegir entre 12 aos extremos incompatíveis da sociedade, o colaboracionista Mateu e o celota Simão, para patentizar que não exclui nada e que todos têm que comprometer-se em si, ou viajar de 2 em 2 da missão, porque só uma comunidade pode semear a comunidade, ou multiplicar os pães, para significar que o que saia mais além do estabelecido seguindo-lo, Deus não vai desamparar, e como antecipação simbólica do banquete do reino. Por isso, também e sobretudo, o símbolo da última ceia, de dar o pão, seu corpo, sua pessoa, e vinho, seu sangue, sua vida, para receber e fazendo vida de nossa vida, podemos fazer o mesmo, dar a outros a vida que eles nos dão, como um modo vivo de recordá-lo. Por isso, seus seguidores e os que participam de sua missão também têm que colocar o símbolo e, sobretudo, o que nos deixou Jesus e fazer na memória dele. Os símbolos se remetem à vida, e nessa vida em surgimento cobra toda a sua densidade e capacidade expressiva. Se os desgarra a vida e os codifica em opere operato, perde seu valor simbólico. Por isso, por exemplo, para Paulo, os coríntios não celebravam a ceia do Senhor. E, no entanto, segundo a teologia tradicional, se dava matéria, forma, ministro e sujeito. Não se celebrava, segundo Paulo, porque se adelantavam a comer, excluíam os pobres. ¿Qué hay que decir de lo que ha pasado? Que sí se ha desgajado. Que hay que dizer que sim, que se ha desgarrado ao símbolo da vida, como que deixaram de ser símbolos para converter-se em meros rituais. E por que aconteceu? Para tratar-se a religião que estava vigente, que é a religião que se convirou quando se inventou a agricultura e a cerâmica, da arte, os ladrilhos, a fundição dos metais, as ciências, a técnica, a divisão do trabalho, as cidades, as nações. Então, nasceu a sociedade piramidal, na qual que uns estão acima, poucos, outros no meio e a maioria está embaixo. Deus claramente está no mais alto de todos, separado, e se relaciona com ele mediante a tríada, templo, sacerdote, sacrifícios, insisto. Esta é refratária de muitos modos a religião dessa época. Por exemplo, em Indoamérica, essa foi a religião dos astecas e dos incas, que eram os únicos que haviam chegado aqui. Nas anteriores, houve outras maneiras de expressar a relação com Deus. E as épocas que sigam, começando com os que nasceram agora, os modos que serão também diferentes, distintos. Nessa estrutura religiosa viveu Jesus, mas esse não era o seu Deus. Nunca aparece o templo fazendo oferendas nem sacrifícios. Fariam como os demais, mas não se julgou que fosse significado. Nunca disse tampouco Jesus que é que fazer sacrifícios. Por 2 vezes aparece na boca dele a cita de Oséias: misericórdia quero e não sacrifícios. E predisse a destruição dos templos, e disse que havia chegado o tempo que isso não se adoraria a Deus. Seu ministério pode sintetizar-se dizendo que passou fazendo bem, todos os oprimidos del mal, porque Deus estava com ele. Liberando a todos os oprimidos pelo mal, porque Deus está com ele. Que Jesus fosse de Deus, não chamou o templo, senão a vida para humanizá-la. Jesus não foi de nenhum modo um representante de sua religião, nem viu fundar outra.
Novo Testamento, nunca se nomeiam sacerdotes para referir-se a alguns dos ministérios das comunidades. Quando se nomeia os sacrifícios, significado é metafórico para aquilo que estavam acostumados a eles, se fizeram cargo do sentido da novidade cristã. Nunca aparece templos associados a comunidades cristãs, nem também, não insiste os sacerdotes. Na carta aos Hebreus aparece claro o modo tão oposto ao dos sacerdotes como Jesus realiza a função destes desempenhavam. Por desempenhar uma função equivalente, o podem chamar sacerdote, ainda que a palavra mais exata será pontífice, o que faz de ponte entre Deus e nós, porque pertence às duas extremidades, insistindo que não foi na vida e não por meio de nenhum ritual, e concretamente llevándonos a todos en su corazón por voluntad de su Padre. Irmão, levando a todos em seu coração pela vontade de seu Pai, em vez de separarmos os seres humanos como sacerdotes para dedicar-se ao de Deus. Por isso, quando Constantino ofereceu templos aos cristãos, eles explicaram que não tinham templos, e por isso lhes deu igreja, lugares de encontro, não lugares sagrados. Quando começou a fazer templos? No século XIX, século IX, quando começaram a colocar tabernáculos à igreja e exponeram del Señor, cosa inconcebible en los siglos anteriores. Por que se visualizou desse modo? Porque então, caso não existia o corpo de Cristo, que formamos realmente os cristãos, por nossa relação fraterna, a fraternidade de Jesus nos presenteou. Quando a ceia do Senhor se transformou no sacrifício, por cuja imolação quis o Deus devolver sua amizade. Quando os bispos aceitaram a proposta de Constantino e quiseram oferecer a Deus cristão o sacrifício pela cidade e pelo império, que antes ofereciam os deuses olímpicos aos sacerdotes em seus templos. Nesse esquema, o celebrante sacerdote e os demais meros assistentes, cujo bem o sacerdote oferece à vítima sagrada. Tem que ver isto algo com a ceia do Senhor? Na ceia do Senhor, a relação se estabelece desde o Senhor e os discípulos. Ainda que o Pai está presente na invocação de Jesus, na missa, a relação com Deus, a quem se oferece a vítima santa. Como se vê, são acontecimentos estruturalmente heterogêneos. O cristianismo se encultura em uma determinada sociedade, quando o absoluto é o cristianismo e o relativo cada cultura. Quer dizer, quando os seguimentos de Jesus fazemos o equivalente ao que Jesus, o cristianismo se acultura, uma sociedade quando de fato a sociedade é a que opera como absoluto e se verte nela. Só o que do cristianismo cabe nela. No primeiro caso, a sociedade se transforma superadamente. No segundo, é o cristianismo que perde transcendência. Aceitar o modelo do tempo sacerdócio e sacrifício foi o preço de passar de uma perseguição à aceitação como a região do império. Para Eusébio de Cesária, aí esteve a mão de Deus. Para outras coisas não estava tão clara. Inclusive, pensaram que os imperadores, com sua proteção, haviam conseguido o que não conseguia das persecuções, domesticar o cristianismo com a conseguinte perda de transcendência. É claro que, com o largo desaparecimento da comunidade cristã e a relação de Jesus, passava pela hierarquia que praticamente lia a igreja. Por isso, a denominação de Corpus Christi Verum passou da comunidade à Eucaristia e a expressão Corpus Christi Mysticum dessa à comunidade. Com isso, o ministério consagrado, realmente, para o corpo do Cristo Verum, o ministro consagrado para o serviço da Igreja Real, se converte agora, primeiramente, no ministro destinado a corpo Cristo Verum, quer dizer, Eucaristia como o corpo real de Cristo. A sinodalidade. A insistência do Papa na sinodalidade seria o alicerce que nos dota da autoridade dos cristianos para propor aos demais
para propor que caminhemos juntos, porque todos somos irmãos. Fratelli tutti. É imprescindível repristinar a solidariedade do cristianismo, porque são de muitos séculos nos que a hierarquia se é considerado como o corpo ativo da igreja. E isso, pretendentemente, por instituições divinas, relegando aos leigos ao único papel de ser ensinados, santificados e dirigidos. Existe uma gravíssima mal formação nos seminários e muitos presbíteros que podem chegar a ser padres campesinos, dado a gente, mas mantendo seu papel presbiteral, que desconhece a dimensão anterior de cristão. A única substantiva e escatológica, já que no céu, já não vai repeti-lo. No céu, só vai haver irmãos e irmãos, não autoridade. Não temos autoridade para proclamar ao mundo que todos somos irmãos. Se na igreja não somos, porque o Papa tem tão presente essa desviação na igreja que estamos em uma sociedade piramidal. Insiste que a igreja, para ser fiel a Jesus, tem que ter uma forma de pirâmide invertida, na que o povo está em cima e os presbíteros e os bispos abaixo, como seus servidores, e o Papa mais abaixo de todos, como servo do servo de Deus, seguindo a Jesus, que está com os seus, como servidor de todos. E isso concreta até um serviço da mesa. Simbolizou no lavatório dos pés, ao fim do qual se expressou que havia podido lavar os pés a todos, porque era o Maestro, o Senhor, porque havia saído de Deus, ele estava a ponto de regressar a ele. Como os discípulos eram solo condiscípulos uns dos outros, lhe bastava como lavar seus pés uns aos outros. Não lhes dá serviço a todos. Isso é próprio, isso é só de Deus e de seu Filho. Nisso consiste a reforma do ministério desde a teologia. E como se vê que é crucial desfazer equívocos muito fortemente arraigados, incluso sacralizados. Ordenação e homenagem e prevalência do direito. Vamos ao Vaticano II. Voltou a considerar que todos somos igreja e que as três vocações que se implicam só têm sentido para ajudar-nos a que todos sejamos plenamente participamos da única missão de Jesus. Esse é o fundamento da sinodalidade, que relativiza drasticamente o ministério ordenado, tanto no sentido primário, de que é uma ajuda para esse tempo, e por isso não existirá o reino de Deus, como positivamente, que está tudo referido ao povo de Deus, do que também formam parte nos ministros, para ajudar os que se constituem plenamente, e por isso, quando se realiza com essa consciência, é um ministro muito fecundo. Nós temos tido essa experiência em um grau excepcional, nos que com toda a justiça, chamados como moderno padre da Igreja Latino-Americana, desde o Proânio até Romero, passando por Elder Câmara Angelilli e outros. Eles, como dizia Agostinho, ante tudo, han sido cristãos com cristãos, e han considerado que esse caminhar como eles era sua graça. Sobre essa relação mútua tão fecunda para ambos, tem sido bispo para eles. E não é considerado como uma prebenda, como se uma carga que é levada com alegria, porque, como dizia Romero, com esse povo não custa ser bom pastor. Referindo-se aos presbíteros, o concílio, ainda que não nomeava a palavra, sublinha a ajuda que tem que dar para que se constitua a sinodalidade. Cito, citação, o dever do pastor não se limita ao cuidado particular dos fiéis, senão que se estende propriamente também à formação da autêntica comunidade cristã. Fim da citação. Dito de outra maneira, o cuidado de cada um, não é enquanto indivíduo, senão enquanto a irmão concreto, que é, e para que seja mais e melhor, e contribua para isso a comunidade de irmãos e irmãs. Assim, lo diz explicitamente, os presbíteros reúnem, citação, a família de Deus como uma fraternidade unânime e a conduz a Deus, Padre, por meio de Cristo no Espírito. Fim da citação.
Agora, não se pode ajudar que todos sejam meus irmãos se eles não se sabem e não se sentem irmãos com eles, sabendo, inclusive, que a edificação do corpo de Cristo nos corresponde a todos os cristãos. Citação, com todos os regenerados da fonte do batismo, os presbíteros são irmãos entre os irmãos, pois que são membros de um corpo de Cristo. Edificação se exige a todos. Fim da citação. Como a unidade da comunidade transcendente, o presbítero não pôde impor nem doutrinas, nem ideologias, nem partidos, senão que tem que sinalizar a prioridade do evangelho que todos vamos unificar em seguimento de Jesus. Na estruturação da comunidade cristã, os presbíteros não favorecem a nenhuma ideologia nem partido humano, senão como mensageiros do evangelho, pastores da igreja, empenham todo o seu labor em conseguir um aumento espiritual do corpo de Cristo. Fim da citação. Pelo mesmo, não tem que contentar-se com não homogeneizar. Complementariamente, devem harmonizar poliedricamente, como insiste o Papa Francisco, a diversidade componível. Deve, por conseguinte, os presbíteros harmonizar diversas mentalidades de forma que ninguém se sinta estranho à comunidade dos fiéis. São defensores do bem comum, do que têm cuidado em nome dos bispos, e ao próprio tempo defensores valentes da verdade, para que os fiéis não sejam arrastados por todo o vento da doutrina. En el sentido preciso de encogerse uno para dar espacio de uno a los demás, dentro de uno a los demás. Cito, para poder consolar a los que se hayan atribulados con el mismo consuelo con el que Dios los consuela a ellos mismos, como rectores de la comunidad. Como reitores da comunidade, cultivam as seses próprias do pastor de almas, dando de mão as vantagens próprias, não buscando suas conveniências, senão as muitos, para que se salvem. Essa foi uma citação. Para la constitución del pueblo de Dios y su misión en el mundo y las condiciones en su realización para que cumpla este objetivo. Pero como ya se ha pasado el tiempo, iremos al final solo. Conclusión. Conclusão. Una última palavra. Uma última palavra. Porque temos insistido em que o cristianismo tem que abandonar o revestimento da religião que surge na época em que, com a divisão de trabalho, se configura a pirâmide social. Porque essa é precisamente a época que está passando, que está acontecendo. E se o cristianismo se empenha em identificar-se com esse revestimento, alheio certamente às suas origens, passará com ela e o fará por sua infidelidade. Por isso é tão transcendente mergulhar nisso, ainda que a alguns seja incômodo e a mim, em concreto, não me resulte agradável exponé-lo. Boa noite.